Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiam qui oderunt Deum a facie eius. Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. A Virgem Maria. 100 textos marianos com comentários, por Santo Agostinho. Organização geral e tradução da irmã Nair de Assis Oliveira. Editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, e se é possível via Pix, Apoia-se, PayPal, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornar-se membro aqui do canal. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos finalmente para a terceira e última parte. Textos de 71 a 100, extraídos dos escritos do ano 412 a 430. 71. Resposta às dúvidas de um pagão sobre o mistério da encarnação. Ó Volusiano, tu me perguntas como o senhor e governador do mundo todo pôde estar contido no seio de uma mulher não violada. Como tal mãe suportou perto de 10 meses tão prolongada fadiga, vindo depois a dar à luz, mas como virgem, e conservando sem mácula essa virgindade até mesmo depois do parto. Por que hesitar em reconhecer Deus nos limites de uma criancinha? Deus não é grande pelo volume que ocupa no espaço, mas por seu poder, por efeito da grandeza desse poder, que nunca diminui, mesmo nas menores coisas, ele fecundou o seio de uma virgem, sem nenhuma ação exterior. Seu poder divino uniu a si uma alma racional, e por ela um corpo humano. E sem nada perder disso a divindade, fez-se verdadeiro homem, para tornar melhor o homem, não tomando elemento algum deteriorado. Dignou-se assumir esse nome de homem e partilhar generosamente com ele sua divindade. Esse mesmo poder fez sair os membros de uma criança das entranhas virginais da mãe, a qual deixou intacta. Aquele mesmo que mais tarde, ao se tornar homem, haveria de entrar na sala do cenáculo através de portas fechadas. Se exiges explicação para a encarnação, ela deixará de ser excepcional. Concedamos a Deus o poder fazer algo que nós próprios somos incapazes de compreender. Neste capítulo,
Toda a explicação do fato reside no grande poder de quem o realizou. Comentário. Volusiano, procônsul da África, era aparentado à nobre família romana dos Valérios Máximos, que se tornara cristã, contando até santos entre os seus membros, tais Antônia Melânia, a ancião, e sua neta Melânia. Volusiano era irmão da matrona Albina, mãe de Melânia, a jovem. Era ele homem de inteligência excepcional e frequentador assíduo dos círculos intelectuais de Cartago, mas, assim como seu pai, deixara-se ficar no paganismo. Só no fim da vida virá a receber o batismo, graças ao zelo da sua sobrinha Melânia, a jovem, e de São Próclo, bispo de Constantinopla, onde Volusiano era embaixador. A pedido da família, o bispo de Hipona escrevera a Volusiano, oferecendo-se a esclarecê-lo acerca de qualquer dúvida relativa à fé cristã. Muito honrado com a deferência recebida, responde ele a Agostinho, expondo suas dúvidas acerca do mistério da encarnação. O texto aqui transcrito pertence à famosa resposta do bispo de Hipona, datada de 412. Esta epístola é considerada muito importante, verdadeiro tratado de Mariologia, resumo de toda a cristologia agostiniana. Comumente denominada De Incarnatione, consta de 5 capítulos e 20 itens. 72. O quanto o prodigioso merece fé. Ó Marcelino, se aquilo que escrevi acerca da virgindade de Santa Maria não foi bastante para persuadir o teu amigo Volusiano, isto é, que os fatos realmente podiam ter acontecido desse modo, seria então preciso negar tudo mais de maravilhoso que tenha surgido até o presente neste mundo. De maneira que, caso não se dê crédito a evento algum, pelo motivo de ter acontecido uma só vez, pergunta a teu amigo se ainda não leu nos autores profanos alguma coisa que se deram uma única vez, às quais, entretanto, damos fé. E ninguém considera isso como mentira fabulosa, mas aceita com a mesma crença que se presta à história. Comentário. Marcelino era o legado do imperador Honório para presidir a execução do decreto de união entre católicos e donatistas na África proconsular em 412. Tornara-se grande amigo do bispo de Hipona e de Volusiano, procônsul da região. Foi-nos conservada abundante correspondência entre eles. Era grande a preocupação de Marcelino em relação a Volusiano. Este alimentava ainda dúvidas a respeito da encarnação e da virgindade de Maria. Constatamos assim como os temas mariológicos em Agostinho apresentam-se não só em comentários bíblicos e catequéticos, como também em questões polêmicas. No presente caso, em relação a um pagão. Agostinho utiliza aqui argumento ad hominem, a confirmação de prodígios encontrados na literatura pagã. 73. Novo laço de parentesco com Maria. Não teve teu imperador, o Cristo, uma mãe terrena? E, no entanto, quando anunciaram a ele a sua presença, justo num momento em que se encontrava tratando de assuntos do céu, respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse que não considerava ser parente seu, senão quem fizesse a vontade de seu pai. E, sem dúvida, nesse número ele incluía também sua mãe, visto que, certamente, ela sempre fazia a vontade do pai. Assim, o mestre ótimo e divino não considerou, acima de tudo, o nome materno, por ser este terreno e particular, em comparação com o seu parentesco do céu. Aludindo a essa mesma parentela celeste em relação a seus discípulos, mostrou que a Virgem Maria estava unida a ele por novo laço de família. Logo, ao ensinar-nos em sua salubérrima lição a prezarmos menos em nossos pais o afeto carnal, ele não pretendia favorecer o erro de alguns, os maniqueus, os quais pretendiam Jesus não ter tido mãe. Portanto, ao postergar o parentesco terreno, Cristo deu a seus discípulos um exemplo para colocarmos em segundo plano os laços naturais de família. Comentário.
Esta carta 243 é dirigida ao noviço Leto, que por motivos familiares, sobretudo por causa das lágrimas de sua mãe, retornara à sua casa e permanecia indeciso quanto ao caminho a seguir. Lembra-lhe Agostinho, entre outras coisas, a decisão radical exigida pelo ideal monástico e a natureza do verdadeiro amor cristão aos pais. Em outras palavras, a necessidade de ouvir o apelo de Deus e superar as dificuldades do caminho, inclusive o amor possessivo dos pais. Leia-se adiante o que vem explicado a respeito do presente episódio evangélico, no texto 83, extraído do comentário ao Evangelho de João, tratado 10, terceiro. 74. Maria gerou por obediência espiritual. Unicamente nasceu sem pecado aquele a quem a Virgem gerou, sem concurso de varão, por obediência espiritual e não por desejo carnal. Somente pode proporcionar remédio para as nossas enfermidades aquela que deu ao mundo o fruto bendito de seu ventre, sem nenhum laivo de pecado. Comentário. A obra sobre os méritos e a remissão dos pecados é a primeira do bispo de Hipona contra os pelagianos e talvez a mais importante entre todas. É considerada a obra clássica da teologia católica e a primeira reflexão teológica bíblica a respeito da redenção e do pecado original. A mãe de Jesus colaborou ativamente no mistério da salvação humana, não só no sentido físico, mas no moral e espiritual. A obedientia mentis indica a perfeita submissão de Maria ao plano divino, depois que lhe foi revelado o modo como haveria de se verificar a encarnação. Santo Agostinho afirma aqui que Maria gerou por obediência espiritual e não por desejo carnal. Conforme a doutrina exposta na presente obra, o pecado original se transmite pela ação da concupiscência no ato gerador. Isso terá muita repercussão na elaboração do dogma da Imaculada Conceição. 75. Maria concebeu mediante a fé. O Filho de Deus, encarnando-se sem deixar de ser Deus, nunca teve pecado algum, nem tomou carne de pecado, pois a carne que de nós recebeu, ou a purificou antes de tomá-la, ou a purificou no ato mesmo de tomá-la. Para esse fim criou a Virgem, esse que ele escolheu para que lhe desse o ser em seu seio. E ela não concebeu pela lei da carne do pecado, isto é, não por concupiscência, mas mereceu por sua piedade e sua fé que o santo germen de Cristo fosse formado em suas entranhas. Comentário. Eis como o teólogo Y.M.I. Congar interpreta estas afirmações de Agostinho, de ter Maria concebido pela fé, abre aspas. Isso não se deu por sua fé ter sido a razão formal de sua maternidade, mas por nada ter havido além de sua fé. Diríamos, a fé de Maria não é a energia pela qual ela concebeu e deu à luz a Jesus, mas antes, a disposição, graças à qual a única energia do Espírito Santo pôde operar nela. Tal disposição era necessária na Virgem. Maria devia primeiramente crer, para depois conceber. Prius concipere corde quam ventre. Fecha aspas. 76. A apresentação do menino Jesus no templo. Quem pensa que entende esse texto de maneira diversa da que expomos, será refutado pelo mesmo Evangelho. Quando o Senhor nasceu da Virgem, José e Maria fizeram algo parecido ao que diz o Levítico capítulo 12, versículos 2 a 8. Mas foram antes levados pelo costume da lei do que por necessidade de expiar e purificar algum pecado. O texto evangélico diz expressamente: quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito. Não está dito aí a respeito de sua mãe, mas a seu respeito. Isto é, do menino Jesus. Isso apesar de que as coisas ditas nesse lugar acerca do par de rolas ou dos 2 filhotes de pombos tenham de fato se realizado. Ora, o Senhor também dignou-se ser batizado como os demais, com o batismo de João, o qual era batismo de penitência para o perdão dos pecados, sem que ele tivesse pecado algum. Há de se notar em que pobreza quis o Senhor nascer,
pois por ele não foram oferecidos um cordeiro e um pombo ou rola, como indicava a lei, mas apenas um par de rolas, ou 2 pombinhos, conforme se lê no Evangelho. Comentário. A obra As Questões sobre o Epitateuco, em 7 livros, não pertence ao gênero literário de comentários, mas ao de questões, gênero muito utilizado antes e depois de Santo Agostinho. O próprio bispo de Hipona empregou-o pelo menos em 8 de suas obras sobre as Escrituras. Cada um dos 7 livros bíblicos do Epitateuco constitui livro distinto nessa sua obra. O livro terceiro é todo ele dedicado ao Levítico. Na passagem em pauta, há referência ao Evangelho com alusão à purificação de Maria. Agostinho interpreta o acontecimento como uma necessidade de gesto legal, pois Maria não tivera pecado algum. É sugestiva a referência à oferta dos pobres, na apresentação do menino Jesus no templo por seus pais. 77. A atitude de Maria na Anunciação. Os caluniadores poderiam fazer alguma censura a Maria por ela ter dito ao anjo: "Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum?" Como se ela não tivesse acreditado bastante. Ora, ao perguntar o modo como o evento haveria de acontecer, ela não manifestara dúvidas acerca do poder de Deus. Em relação à resposta que recebeu, "O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra", o Senhor também poderia ter respondido como fizera Moisés na presente passagem em estudo: "Será algo impossível para o Espírito Santo vir sobre ti?" Pois em ambas as situações encontramos sentido semelhante. Entretanto, lemos que Zacarias, ao dizer algo parecido ao lhe aparecer o anjo, foi-lhe repreendida a incredulidade e recebeu castigo, ficando mudo. E por qual motivo? Porque Deus não julga as palavras, mas os corações. Comentário. Na passagem em questão extraída dos Números, capítulo 11, versículo 21 a 23, lemos a questão levantada por Moisés a Deus acerca da possibilidade de 600.000 pessoas serem alimentadas com carne no deserto. Eis a resposta dada pelo Senhor: "Será que o meu poder diminui? Você verá se a minha palavra vai cumprir-se ou não." A esse fato, Agostinho relaciona logo a atitude de Maria na Anunciação, assim como a de Zacarias diante de algo extraordinário anunciado por Deus. Já encontramos um bom desenvolvimento dessa temática no Sermão 291, 5, texto 68. 78. O verbo esposo e a carne esposa. Nós vimos e damos testemunho. Onde ouviram? Na sua manifestação. O que significa na sua manifestação? Ele foi visto à luz do sol, isto é, sob essa luz clarividente. Mas como pôde ser visto à luz do sol aquele que criou o sol? Porque estabeleceu o seu tabernáculo no sol, e ele mesmo é como um esposo que sai do tálamo, dá saltos como um gigante para percorrer o seu caminho. Ele pôs a sua tenda no sol, isto é, manifestou sua carne sob todo o brilho desse fulgor, e a alcova desse esposo foi o seio da Virgem, porque foi nesse seio virginal que se realizou a união dos dois, do esposo com esposa, do verbo esposo com a carne esposa. Está escrito com efeito: "E serão 2 numa só carne." E o Senhor também disse em seu Evangelho: "De modo que já não são 2, mas uma só carne." Essa carne refere-se à Igreja, e temos assim o Cristo total, cabeça e membros. Comentário. Nesta obra, logo no primeiro capítulo, encontramos este bonito texto. O tema dos esponsais é frequentemente retomado por Santo Agostinho, seja para exprimir a união da natureza divina com a humana na encarnação, seja para simbolizar a união de Cristo com a sua Igreja. Passa ele assim da reflexão sobre o mistério pessoal do Cristo histórico ao mistério do Cristo total. 79. As núpcias do Verbo com a carne humana. O Senhor, tendo sido convidado, foi às bodas. Admiramo-nos de que o Senhor tenha ido àquela casa para umas bodas,
tendo ele vindo ao mundo para as suas próprias bodas? Não teria vindo para as bodas se não tivesse noiva aqui na terra. Ao morrer, o Senhor deu seu sangue por aquela noiva, que haveria de receber em sua ressurreição. Com ela, já se tinha unido no seio da Virgem. Com efeito, o Verbo é o esposo e a esposa é a carne humana. E o Verbo manado é o único Filho de Deus, o qual é, ao mesmo tempo, o Filho do homem. O seio da Virgem Maria é a câmara nupcial. É aí que ele se tornou a cabeça da Igreja. É aí que se adiantou como esposo saindo de seu tálamo, conforme a profecia das Escrituras. E ele sai qual esposo da alcova, como alegre herói percorrendo o caminho. Dessa alcova ele saiu, como um esposo e convidado veio às bodas. Comentário. Para Agostinho, é claro que o Verbo, ao desposar a carne humana, por esse fato mesmo, tornou-se um com a Igreja, e isso no seio da Virgem Maria. A união do Verbo com a carne é o fundamento da união de Cristo com a Igreja, pois a carne individual e concreta, que o Verbo desposou pessoalmente, não é algo isolado. O mistério realizado não para aí, atinge nela e por ela a Igreja toda, e foi unindo-se a carne tomada de Maria e em Maria que o Verbo tornou-se cabeça da Igreja. 80. A resposta de Jesus à sua mãe em Caná. Certamente é um mistério que Jesus pareça ter desconsiderado a sua mãe em Caná. Do seio dela ele saíra como um esposo. E como então lhe diz: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. Como assim, hã? Teria ele vindo às bodas para ensinar a irreverência para com as mães? Sem dúvida, meus irmãos, aqui se oculta alguma coisa. Com efeito, o ponto é de grande importância. Procuremos, pois, por qual motivo o Senhor deu essa resposta à sua mãe. Por um privilégio único, ele nascera somente do Pai, sem ter uma mãe, e nascera de uma mãe humana sem ter pai. Deus sem mãe e homem sem pai. Sem mãe desde todos os tempos. Sem pai no fim dos tempos. Maria era a mãe de sua carne, a mãe de sua humanidade. A mãe dessa fraqueza humana que ele assumiu por nossa causa. Ora, o milagre que ele ia fazer lá em Caná seria graças à sua divindade. É por força divina que faria o milagre, e não pela fraqueza da sua natureza humana. Seria por ele ser Deus, e não por ter nascido na fraqueza. Mas aquilo que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sua mãe reclamava um milagre, mas ele parece desconhecer as entranhas humanas no momento em que vai operar uma obra divina. Deu, pois, essa resposta a fim de ser distinguido na fé dos crentes, aquele que veio e aquela por meio da qual ele veio. Com efeito, veio ao mundo por meio de uma mulher, que é escrava, aquele que é Deus e Senhor do céu e da terra. Evidentemente, é ele também Senhor de Maria, o Criador de Maria. Mas, enquanto está dito dele, por São Paulo ter nascido de mulher, nascido sob a lei, ele é filho de Maria. Não te espantes que ele seja ao mesmo tempo seu Senhor e seu filho, porque assim como é chamado filho de Maria, é também chamado filho de Davi. E só é filho de Davi por ser filho de Maria. Escuta o testemunho expresso pelo apóstolo. Ele é nascido da estirpe de Davi conforme a carne. Logo, assim como é ao mesmo tempo filho e senhor de Maria conforme a carne, é senhor de Davi conforme a divindade. Desse mesmo modo, ele é filho de Maria segundo a carne e senhor de Maria segundo a sua majestade. Comentário. A obra agostiniana Comentário do Evangelho de João, denominada em latim Tractatus in Ioannem, consta de 124 homilias. São de uma riqueza extraordinária. Por certo, não constituem comentários exegéticos como os de hoje. São palavras vivas, feitas no púlpito de sua igreja de Hipona, no ano 416. A preocupação pastoral está sempre em primeiro lugar. Sentimos o gosto de Agostinho pelo sentido alegórico e sua preocupação
em procurar explicações morais acessíveis ao povo. A referida obra é considerada entre as produções magistrais de Agostinho. No presente texto, a resposta de Jesus a Maria, nas bodas de Caná, Quid mihi et tibi esti, mulher, nodum venit hora mea, constitui um mistério para nós. O tom da resposta de Jesus soa-nos, sob um primeiro aspecto, como irreverente. Explica-se, porém, pensando-se que, naquele momento, Jesus queria chamar a atenção sobre sua divindade, em força da qual estava a operar o milagre. 81. A pedra rolada da montanha. Uma pedra destacou-se da montanha. Essa pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. De qual montanha foi ela destacada? A não ser do reino dos judeus, no qual nosso Senhor Jesus Cristo nasceu segundo a carne. E ela destacou-se sem mãos de homem, sem obra humana, pois fora de qualquer relação conjugal. Nasceu de uma virgem. Comentário. Santo Agostinho aproxima o texto de Daniel ao de Mateus e ao do Salmo 117, versículo 22. Para ele, todos eles são profecias de Cristo e da Igreja. Desde São Justino e Santo Irineu, a visão da pedra destacada da montanha sem mãos humanas fora interpretada como anúncio simbólico do nascimento virginal de Cristo. 82. Os irmãos do Senhor. Segundo observa o evangelista João, Jesus desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Portanto, Jesus possuía mãe, irmãos e discípulos. E se ele possuía irmãos, é porque tinha mãe. O hábito de nossa Escritura Santa, com efeito, é de não restringir esse nome de irmãos unicamente aos filhos nascidos do mesmo homem e da mesma mulher, nem àqueles que nascem de uma só e mesma mulher, ou só do mesmo pai, ainda que nascidos de mães diferentes. Nem mesmo de restringir o nome de irmãos a primos de primeiro grau, como são os filhos de 2 irmãos ou de 2 irmãs. Não são esses unicamente os que a Escritura costuma chamar de irmãos. É preciso penetrar o sentido das expressões empregadas pela Escritura sagrada. Ela tem sua maneira de dizer, possui uma linguagem própria. Quem ignora essa linguagem pode ficar perturbado e perguntar-se: então o Senhor tem irmãos? Será que Maria teve ainda outros filhos? Não, de modo algum. Foi desde o seu parto virginal que principiou a dignidade das virgens. Essa filha do gênero humano pôde ser mãe, mas não foi mulher, em certo sentido. Ela é a chamada aí mulher, sem dúvida, em consideração a seu sexo, mas não por ter perdido sua virgindade. Isso é assim deduzido se considerarmos a linguagem da Escritura. Qual é, pois, a razão de ser da expressão irmãos do Senhor? Irmãos do Senhor eram os parentes de Maria. Parentes em algum grau que seja. Como se demonstra isso? Pela própria Escritura, que chama, por exemplo, Ló de irmão de Abraão. E ele era um filho de seu irmão. Lede e vereis que Abraão era tio de Ló, e todavia chamavam-se ambos de irmãos, unicamente por serem parentes. Também Labão era tio de Jacó, por ser irmão de Rebeca, esposa de Isaque. Lede a Escritura e vereis que tio e sobrinho tratavam-se de irmãos. Perante esses fatos, ficareis sabendo que todos os consanguíneos de Maria eram considerados irmãos de Cristo. Comentário. Por certo, é uma dificuldade que se apresenta nos evangelhos quando se ouve falar de irmãos de Jesus. Explicando aqui esta última passagem, Agostinho faz apelo a uma propriedade da linguagem bíblica, o costume de chamar irmãos aos parentes. A presente posição tomada por Santo Agostinho tornar-se-á a da Igreja Universal até hoje. Nega ele absolutamente que Maria tenha tido outros filhos, além de Jesus. 53. Louvores de Jesus à sua mãe. Numa passagem do Evangelho, ao virem anunciar a Jesus, enquanto estava a falar com os discípulos,
que sua mãe e que seus irmãos encontravam-se fora, ele respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse será meu irmão, irmã e mãe. Logo, isso também acontece com Maria, visto que ela sempre está a fazer a vontade do Pai. É isso que o Senhor pretende glorificar nela, o ter cumprido a vontade do Pai, e não o fato de haver em sua carne gerado a sua própria carne. Que vossa caridade fique atenta ainda a este ponto. Enquanto o Senhor suscitava a admiração do povo por causa dos seus milagres e prodígios, manifestando o que ocultava em sua carne, alguém exclamou com admiração: Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Isso significa: minha mãe, ela mesma, a quem chamais de feliz, é feliz porque guarda a palavra de Deus. Não é feliz somente porque nela a palavra se fez carne e habitou entre nós. É feliz porque guardou essa mesma palavra de Deus, por quem foi feita e que nela se fez carne. Logo, que as pessoas não se alegrem por sua posteridade temporal, mas sim exultem pelo Espírito com que estão unidas a Deus. Comentário. As respostas do Senhor nestas duas passagens evangélicas revestem-se de patente louvor à Santíssima Virgem. Tal como Agostinho, assim interpretaram muitos santos padres da Igreja. Maria guardou a verdade em seu espírito mais do que a carne em seu seio. Cristo é a verdade e Cristo é a carne. Na carta 243 a Leto, Agostinho diz que no episódio evangélico em questão, Jesus mostrou à Virgem estar unida a ele por novo laço familiar. 84. O sepulcro novo, símbolo do seio virginal de Maria. Quando vocês ouvirem falar dos irmãos do Senhor, pensem logo que se trata de algum parentesco que os une a Maria, sem imaginar ter ela tido outros filhos. Com efeito, semelhantemente ao sepulcro novo, onde foi depositado o corpo do Senhor, em que nenhum outro morto fora colocado, nem antes, nem depois, dessa mesma maneira, o seio de Maria não concebeu ser algum mortal, nem antes, nem depois de Jesus. Comentário. Já vimos Agostinho explicar o fato de que os evangelhos mencionem irmãos do Senhor nos textos anteriores, 82 e 83. Igualmente, a alusão ao sepulcro novo de De Fide et Symbolo. Quinto 11. O mesmo tema aparece ainda no Sermão 223d, 2. Notemos com que insistência Agostinho afirma Maria não ter tido outros filhos além de Jesus, defendendo assim seu estado de virgem perfeita e perpétua. 85. Maria, confiada ao discípulo João. Tendo o Senhor sido crucificado, logo determinaram repartir as suas vestes em sorteio. Sigamos a narração do evangelista João. Foi o que fizeram os soldados. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa hora é justamente aquela da qual Jesus dissera à sua mãe ao converter a água em vinho. Que temos nós com isso, mulher? Minha hora ainda não chegou. Logo, ele havia predito sua hora, a qual naquele momento ainda não havia chegado. Hora essa em que, estando para morrer, deveria reconhecer aquela de quem havia nascido para esta vida mortal. Naquela primeira ocasião em que operava maravilhas divinas, ele a afastara de si como a uma desconhecida.
aquela que não era a mãe de sua divindade, mas sim de sua debilidade. Mas agora, em meio a sofrimentos humanos, com afeto filial, reconhece aquela que lhe havia dado a carne mortal. Anteriormente, ele, que havia criado a Maria, brilhava em seu poder divino. Agora pendia na cruz, ele a quem Maria havia dado a luz. Aparece-nos aqui uma lição moral. Jesus faz o que recomenda dever ser feito e, como bom mestre, ensina aos seus, pelo exemplo, a serem bons filhos, dispensando cuidados para com seus progenitores. Como se aquele madeiro que sustentava seus membros moribundos fosse, de certo modo, a cátedra de onde ensinava como mestre. O apóstolo Paulo aprendeu essa santa doutrina, a qual ensinava ao dizer: se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos de sua própria casa, renegou a fé, e é pior do que um incrédulo. E quem é mais da própria casa do que os pais para os filhos, e os filhos para os pais? Por isso, o mestre dos justos põe-se como modelo de preceito salubérrimo, quando cuidou de dar à mãe um filho, alguém que de certo modo fizesse as suas vezes. Não como Deus, junto a uma serva sua, a qual tenha criado, mas como o homem junto à mãe que lhe dera o ser e a qual agora abandonava. O evangelista indica o significado desse gesto como se segue. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa, referindo-se a si mesmo. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Mas que casa seria essa em que João recebeu a mãe do Senhor? Pois certamente ele era daqueles que disseram ao Senhor: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Todavia, também daqueles que escutaram ao mesmo tempo: todo aquele que tenha deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos ou terras, por causa de meu nome, receberá o cêntuplo nesta vida. Desse modo, pois, esse discípulo vira centuplicadas as coisas que havia deixado, e assim podia receber a mãe daquele que tudo lhe havia dado. Entretanto, em tal comunidade, ninguém considerava propriedade sua o que possuía. Tudo lhes era comum. Ora, o bem-aventurado João deve ter recebido o cêntuplo, conforme se lê nos Atos dos Apóstolos. E assim, nada tinha, embora tudo possuísse. Como recebeu aquele discípulo e servo em sua casa a mãe de seu mestre, quando nada tinha de próprio? Não será, pois, pelo que se lê pouco depois no mesmo livro: os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada um segundo a sua necessidade. Devemos supor que a esse discípulo tenha sido distribuído o necessário, sendo-lhe ainda acrescentado a porção correspondente à bem-aventurada Virgem Maria, considerada mãe sua. É assim que havemos de entender aquelas palavras: o discípulo a recebeu em sua casa, correspondendo a lhe ter ele proporcionado o necessário. Logo, ao tê-la recebido em sua casa, não quer dizer em sua casa própria, pois não a possuía, mas como sendo Maria o objeto dos desvelos a quem ele haveria de proporcionar. Comentário. Nesta passagem é interessante notar, primeiramente, como Santo Agostinho diz que na cruz, prestes a morrer, é que Jesus reconhece publicamente Maria, a mãe de sua debilidade, ao passo que nas bodas de Caná não havia reconhecido nela a mãe de seu poder divino. Temos ainda neste comentário da entrega de Maria ao discípulo João boa interpretação a respeito da expressão recebeu-a em sua casa. Na carta encíclica Redemptoris Mater, o Papa São João Paulo II cita com ênfase esse trecho. Lemos aí, abre aspas: como é sabido, aquilo que se exprime no texto grego por indairia, entre as coisas próprias, entre as suas coisas próprias, vai além do simples acolhimento de Maria por parte do discípulo, no sentido único de alojamento material e de hospedagem em sua casa. Tal expressão designa prevalentemente uma comunhão de vida, que se dá nas famílias, que se estabelece entre os dois
em virtude das palavras de Cristo ao morrer. O discípulo recebeu-a em sua casa, não numa morada de sua propriedade, porque não possuía nada de seu, mas sim entre aquilo que era objeto de seus cuidados, a que atendia com dedicação. Fecha aspas. Assim também considera o Santo Padre, o cristão, tal como o apóstolo João, acolhe a Mãe de Cristo e a introduz em todo o espaço da própria vida interior, isto é, em seu eu humano e cristão. Leva-a para a sua casa.